Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? E nesse vídeo nós vamos ler Neemias, capítulo 5. Medidas contra a injustiça social. Levantou-se então uma grande queixa popular, a partir dos homens e de suas esposas, contra os judeus. Alguns comentavam: nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para nossa alimentação. Versículo 3. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. Versículo 4. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas, e não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Observemos aqui o que diz o comentário da King James Fiel. O primeiro grupo de homens e mulheres a se queixar foram os pobres sem terra, que dependiam do trabalho dos homens como jornaleiros para ter o alimento diário. O fato deles estarem fora de casa para trabalhar em Jerusalém, estava causando uma verdadeira miséria. O segundo grupo era o dos que foram forçados a hipotecar suas propriedades para sobreviver. O terceiro grupo a apresentar suas queixas precisou tomar dinheiro emprestado até para o tributo do rei. Documentos da Babilônia e do Egito deste período confirmam que havia famílias que não conseguiam pagar seus impostos e por isso eram forçadas a vender seus filhos como escravos. No final, muitos acabavam perdendo suas terras e passavam a fazer parte dos trabalhadores pobres sem terra. Neste período, a taxa de juros para empréstimo financeiro para o pagamento de impostos costumava ficar entre 40% a 50%. O resultado era o mesmo para os três grupos. Pais estavam tendo que sujeitar seus filhos e filhas para serem servos, para serem escravos. Isso era permitido na lei do Antigo Testamento, Êxodo 21, 2 a 11, mas com algumas restrições importantes, Levíticos 25, 39 ao 46. Muitas vezes, os pais vendiam seus filhos antes de vender sua propriedade, porque a venda da propriedade tornava difícil conseguir o dinheiro para comprar os filhos de volta. A situação era ainda mais crítica para as filhas vendidas como escravas, porque seus donos, ou os filhos de seus donos, poderiam forçá-las a se casarem. Além disso, elas também eram mais suscetíveis à exploração
sexual. As filhas são descritas como sujeitas à servidão, expressão que vem do termo hebraico kavash, que geralmente significa subjugadas. Às vezes, o Antigo Testamento utiliza esse termo com conotações sexuais. Aí, continuando, voltando na Bíblia King James atualizada, versículo 6. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes, : estais cobrando juros dos vossos próprios irmãos. E por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles. E afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos filhos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos? Assim, eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante desta confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Versículo 9. Então prossegui admoestando-os. : o que estáis fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus amigos também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Versículo 11. Devolvei-lhes, pois, hoje mesmo suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobrastes deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Versículo 12. Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. Versículo 13. Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei: que, de modo semelhante, Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: Amém, assim seja. E rendeu louvores a Deus. E todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Veja aqui no comentarista, a concordância dos oficiais com as exigências de Neemias foi seguida de um juramento solene, cuja seriedade foi reforçada pelo ato ritual de Neemias de sacudir o seu colo enquanto recitava uma maldição sobre aqueles que não cumprissem o que prometeram. As dobras do manto eram usadas como bolsos. Neemias estava comparando seus bolsos aos quartos de uma casa e pedindo que Deus expulsasse os desobedientes de suas casas. O povo tinha muitos motivos para dizer amém.
que significa assim seja. Este problema de injustiça social poderia ser fragmentado a comunidade e tido mesmas consequências que seus inimigos não conseguiram obter. Mas pela graça de Deus, Neemias levou a um desfecho justo. Levou a um desfecho justo, permitindo que a construção prosseguisse. Voltando aqui, versículo 14, dando continuidade. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos do alimento que era destinado ao governador. Versículo 15. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo, todos os dias, 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e expoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta mesma maneira para com a população. Versículo 16. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Versículo 17. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. Veja aqui no comentarista, aqui a nota de comentário na King James Fiel, vou ler uma parte. Diferentemente de seus antecessores, Neemias quis cumprir a missão que recebeu de Deus, restaurando Jerusalém sem aumentar os encargos do povo, que já estava sob severa pressão. Pelo contrário, Neemias e seus servos se devotaram à tarefa da reconstrução. Sua declaração, tão pouco compramos terra, é importante, porque frequentemente aqueles que estavam no centro do poder usavam sua autoridade para fazer uso da máquina pública e enriquecer a si mesmos e seus amigos. Neemias e seus homens, porém, não tiraram proveito do poder, principalmente ao ver que pessoas desesperadas estavam querendo vender suas propriedades em troca de alimento. Voltando aqui à leitura, então nós lemos aí, não adquirimos nenhum pedaço de terra. Versículo 17. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. Versículo 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Eram servidas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. Versículo 19. E orava: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado
em benefício deste povo. Agora estarei lendo o que diz a nota de comentário da Bíblia King James atualizada. Veja só. Uma das demonstrações de fé e piedade que Deus exigiu do seu povo quando o tirara da escravidão no Egito era que os israelitas proporcionassem a mesma misericórdia e respeito que recebera para com os escravos e com os estrangeiros. Lição dramática que Deus permitira ao seu próprio povo durante os muitos anos de cativeiro como nação estrangeira no Egito. Deuteronômio 10, 19, 15, 12, 15. Do mesmo modo, as injustiças e maus exemplos demonstrados pelo povo de Deus hoje criam enormes obstáculos à aceitação do Evangelho pelos ainda não convertidos, além de desanimar muitos crentes. 1 Pedro 3, 13 e 18. Bem, então nós vimos aqui em Neemias 5 o relato sobre a crise econômica e crise social entre os judeus que retornaram do exílio babilônico para reconstruir Jerusalém. Neemias ouviu que os judeus estavam se endividando para pagar impostos e comprar comida, resultando em exploração por parte dos ricos. Neemias repreende os líderes, convoca uma assembleia para resolver o problema. Ele os exorta a pararem com a exploração e a devolverem o que foi tomado injustamente. Os líderes concordaram em devolver e fazer os reparos. Neemias então estabelece medidas para aliviar a carga financeira dos demais pobres e garantir que o povo se comprometa a cumprir a sua palavra. Então aqui em Neemias 5 destaca a importância da justiça social, da compaixão e da responsabilidade comunitária. Neemias agiu rapidamente para resolver a crise econômica e proteger os mais vulneráveis, repreendendo então a exploração e garantindo medidas para, como eu falei, aliviar o fardo dos menos favorecidos. A história enfatiza a necessidade de agir com integridade, cuidar dos necessitados e promover a equidade dentro da comunidade. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de Neemias capítulo 5, depois iniciando o capítulo 6, que vamos ler posteriormente, querendo Deus, nós vamos ver que Sambalate e Tobias, veja só, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície do Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Mas a continuidade dessa história nós veremos na próxima leitura no capítulo 6, querendo Deus. Muito bem, então até aqui. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. Também deixa seu like, compartilha, tá? E como eu falei, também clica ali no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigado.